Como é que é? Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um videozinho. Mais um dia de qualificador aberto, mais uma jornada de batalha e mais uma jornada da Liga Conferência de Natal dos Pastel de Nata. Sejam muito bem-vindos. Hoje, mais um dia, mais uma jornada de qualificador aberto e contra o Linhares, adversário que é direto para nós. Temos mais que a obrigação de tentar vencê-lo, porque a nossa equipa é melhor que a dele. E portanto, sem mais demoras, a gente vai para a simulação. Vamos para a simulação, bora lá. E Linhares, vamos ver se a gente consegue aqui uma vitória fora de casa. É importante, muito, muito importante. Mas o Linhares é um grande treinador. Bora lá. Sem mais demoras, tentar aqui uma vitóriazinha rápida e controlada. Amarelo para Gonçalo Inácio. A gente fez a tática, não falhámos. Não falhámos desta vez, fizemos a táticazinha, cruzamento apenas observado pelos adversários. Lacomi vai tentar o ponto para a bicicleta. Bora lá, bora lá. E Lacomi. Grande jogada afetada por Lacomi, colocando em Son com chance de marcar. Anda lá, Son. Vamos embora. E Son com o golinho. Calma aí, VAR. O VAR tem que nos dar o golo. Ok? Tem que nos dar o gol. E está feito. 1-0. No marcador contra o Linhares. Gol de Son. Glazer lesionado do lado adversário. E ao fim da primeira parte estamos a vencer até o momento. Estamos a fazer um grande jogo. E vamos continuar assim. Com 1-0. Bora lá. Vamos para a segunda parte. Controlar este jogo ainda mais. O Linhares não tem tido grandes oportunidades. Nós tivemos uma boa, duas boas. E uma delas foi golo. E agora estamos nos 64 minutos de jogo. Ok? Walker Peters leva amarelo. E Lo Celso falha uma oportunidade. Son falha outra oportunidade. Boa tentativa de Son, mas foi uma grande defesa. Anda lá. Ataque muito veloz e Lavia vai tentar finalizar com um remate. Lavia pode fazer o segundo. Lavia, tens que fazer o segundo, meu menino. Anda lá. 20 minutos de jogo para terminar. Faltam 20 minutos de jogo para terminar o encontro. E Son leva aqui amarelo. 10 minutos. Boa bola de Dragovic. Cop Minus pode atacar. Cuidado. Cuidado com ele. É defesa. Linda. E faltam 6 minutos. Anda lá. Manter este resultado ao máximo. E é a vitória. É sim, senhora. É a vitória frente ao Linhares fora de casa. Um jogo importantíssimo contra o adversário direto. E agora temos que ir para os próximos jogos para tentar vencer também. Sabemos que é complicado, mas o primeiro passo está feito e foi aqui uma vitória contra o Linhares. E vamos ver aqui a estatística, ver se houve um jogo controlado ou não. E foi um controlado 5-4-1-B do nosso lado contra o 4-5-1 do Linhares. Mas temos uma equipa muito mais forte em termos de plantel. Fizemos 63% de posse de bola e a equipa jogou toda muitíssimo bem. O nosso próximo adversário é o Mr. José Carvalho, jogador dos Portugália. Treinador dos Portugália. Vai ser complicado, ele tem uma equipa muito, muito forte. Nós, o que é que vamos fazer? Vamos fazer amigáveis já, não é? Deixa-me só aqui ver o plantel, está tudo tranquilo. Está sim, senhora. O nosso Tiago Silva está apenas expulso para mais um jogo. Portanto, está tudo bem. A gente fez aqui algumas compras, se não me engano. Acho que sim, deixa lá ver. Exatamente. Vendemos aqui o Besouro, mas não foi muito. Comprámos o Spearings. Vendemos depois o guarda-redes. Comprámos o Agüero, foi o único, assim, mais coisa. Foi 94 do overall, o Agüero. Então vamos fazer amigáveis e já voltamos. Último amigávelzinho. Vamos fazer aqui 7 amigáveis para aproveitar o invento de amigáveis. E contra o Liz Will. E vamos ganhar aqui 1-0. Só empatámos um jogo, o resto ganhámos. Ainda bem, ganhámos aqui ao Osvaldo, ao Palhaço, ao HOPT. Portanto, foi uma boa sequência de amigáveis. E agora, vamos fazer o quê? Vamos meter o pessoal a treinar e ver os resultados de hoje. Meter aqui o Son, já vai para 96. Vamos meter, talvez, o Lacomizinho. Vamos meter o Amenda para 121. E depois vamos meter o Emiliano Martínez. Resultados. Temos então Tomard a ganhar 3-0 ao Eduardo. Grande vitória do Tomard. Adversário direto até. E foi uma vitória soberba e dominante. Palhaço a perder 4-0 contra o Nuno Rafael em casa.
O Palhaço a levar 2 expulsões. Ui, 2 expulsões do Palhaço, não, o Pablo Soler. Eu disse Palhaço? Disse Palhaço, pá. É o Pablo Soler, exatamente. Levou aqui 2 expulsões, jogou no 5-4-1B e isto foi um domínio completo no Rafael. Bolador a perder 2-1 em casa com o Cruyff está muito bem até o momento. Domínio completo do Cruyff, nada a dizer. E o Bolador aqui a perder em casa, o que é crítico para ele. Paulo R7 a começar a vencer e aqui com uma vitória por 3-1 frente ao Daniel Manchilha. Domínio completo do Paulo R7. Israel a ganhar 4-1 ao Miklax. Continua Israel muitíssimo bem a dominar e a vencer ao Miklax de Braga. E o HS a empatar com o Ricky Figo. O Ricky Figo não está a ter uma boa campanha até ao momento. E isso pode lhe custar caro. O HS a dominar não conseguiu vantagem. E fica aqui pelo empate. Alguma sorte aqui para o lado do Ricky Figo. Jorg a ganhar 2-1. Depois da derrota da primeira jornada, consegue aqui vencer tranquilamente. E depois João Gueiras a perder em casa com o MGL 3-2, num jogo equilibrado. Mr. Diniz a perder 2-0 com o Ricky Cardozão. Ricky Cardozão a conseguir uma vitória super controlada no 4-3-B. E o Coimero a ganhar 3-1 ao Igor. Okay? Grande vitória aqui do Coimero. Domínio completo do Coimero, nada a dizer. Excelente vitória. Luís Will a ganhar 2-0 ao JMF. A falhar um penalti ainda assim. Falhar um penalti, mas foi uma vitória equilibrada. Foi um jogo equilibrado. E cai para o lado do Dortmund do Luís Will. E o Newcastle de Carlos Figueiredo a ganhar 3-0 ao Crimes. Grande vitória aqui do Carlos Figueiredo. O Crimes com algum azar, mas também o Carlos Figueiredo também com alguma sorte, não sei. Foi um jogo dominado, mais ou menos dominado para o lado do Carlos, e vamos ver como é que vai ser a segunda volta quando for o Crimes a jogar em casa. E depois aqui, Palhaço a ganhar 2-1 ao Mr. José Carvalho no jogo do nosso grupo, em que o Mr. José Carvalho até domina, ok? O Mr. José Carvalho domina o jogo, não consegue a vitória e acaba assim por perder com o Palhaço. Itcho PT a ganhar 2-0 ao Durães. Jogo dominado pelo Itcho PT. E o Osvaldo a ganhar ao Lofoda. Uau! Grande vitória aqui do Osvaldo. Muito, muito boa. Um jogo equilibrado. E cai para o lado do Osvaldo. E parabéns aqui ao Osvaldo. Uma grande vitória. Em termos de classificação, temos então até ao momento Nuno Rafael com 4 pontos e Tomar com 4 pontos. Como eu disse, eram os treinadores que eu achava que iam passar. E até ao momento estão a mostrar esse favoritismo. Paulo R7 no grupo E com 4 pontos e Cruyff com 4 pontos. No grupo C temos Israel com 6 pontos e Miklax com 3. No grupo D temos MGL com 6 pontos e Joangueiras com 3 pontos. No grupo E temos Coimero com 4 pontos e Ricky Cardozão com 4 pontos também. No grupo F temos Carlos Figueiredo com 6 pontos e Luís Will com 4 pontos. Crimes aqui em terceiro com apenas 1 ponto, ok? Mas eu acredito que o Crimes consiga dar a volta a este grupo. Vamos ver. Grupo G, Palhaço com 6 pontos. Mr. José Carvalho com 3 pontos. Com 6 pontos. Mr. José Carvalho com 3 pontos. Nós também estamos aqui com 3, mas temos menos gols de diferença. E no grupo H temos Osvaldo em primeiro com 6 pontos e Itcho PT com 3 pontos. Não se esqueçam, o Osvaldo é campeão em título no último qualificador aberto. No caso foi para a Liga Titânica, da qual ele não pôde participar. Vamos ver se vence aqui o qualificador aberto e vai participar no campeonato tático. Vamos ver. Em termos de valor plantel, temos Tomar aqui com 1189 milhões. Uma evolução de plantel soberba. Crimes em segundo com 1111 milhões. E Mr. José Carvalho com 1072 milhões, que é o nosso próximo adversário. Okay? Vai ser muito difícil. Vejam só, no nosso grupo temos o terceiro melhor valor plantel e o quinto melhor valor plantel. Portanto, vai ser muito complicado contra o Mr. José Carvalho. Vamos ver até a equipa dele. Vamos ver a equipa dele. Como é que está? Pois, exato. Alan de 127, Doku 125, Foden 124. Depois aqui Ventacur 109 e Nunes 103. Guardiol 127. Ruiz, este é o Fermin Ruiz 104. Jimiti 104. Pá, tem uma equipa muito forte. Tem uma equipa muito forte. Vai ser bem complicado a gente vencer, mas é como eu digo, a tática é o mais importante. Vamos ver se a tática resulta amanhã. E é isso. Vamos então à batalha. E no jogo de hoje, vamos jogar contra o Game Nova Over 1. Okay? Adversário complicado e desta vez vamos jogar fora de casa.
Mas a gente fez umas grandes vendas hoje. Comprámos 2 defesas centrais muito fortes italianos que vamos lá ver se conseguem aguentar na defensiva. E golo aos 2 minutos de game 9/1. Isto assim, começar assim é complicado. E 1-0 para o game 9/1. Começamos mal. Grande bola enfiada por Di Cesar. Tudo o que Busquets se me cagou. Anda lá, Busquets. Faz o empate, Busquets. Mas é a defesa do lado adversário. Começamos mal. Anda lá, mas precisamos do golinho. Miretti tira para o canto pequenado. Anda lá, Miretti. Anda lá, estamos a atacar bem. Na trave, ainda por cima. Lindo lance entre Target e Orziabala. Orziabala decide estar. Cuidado com Orziabala. É defesa. Boa. Mais uma na trave. Nesta vez para o lado de game 9/1. Boni enfia um boca lá para Gallagher. Cuidado com ele. E é o gol. 2-0 para o game 9/1. E assim fica muito complicado para o nosso lado. Muito mesmo. Van Dijk faz um bom trabalho, uma jogada clara para Tonali. Anda lá, Tonali. Faz o gol, Tonali. E as oportunidades que a gente tem não dão em gol. E assim fica muito difícil. O grande jogada é feita por Hernandes, colocando Orziabala com chance de marcar. Cuidado. É a defesa, mais uma vez. Na trave, ainda por cima. Bowen leva amarelo. Parece-me que o jogo está a ser equilibrado, malta. Parece-me que tem um bocadinho de pendor para o game 9/1, mas parece que não é muito. Parece que este jogo está muito equilibrado e as oportunidades que o game 9/1 tem estão conseguindo cortizá-las todas. Não sei, vamos ver a segunda parte para ver se conseguimos dar a volta, mas é muito complicado. Bora lá, segunda parte. Anda lá um golinho pelo menos. Eu só peço um golinho, ó. Mais uma na trave de Miretti. Não estamos a ter sorte nenhuma. Não estamos. Bond vai tentar finalizar. Poderá fazer o terceiro. E faz mesmo. É incrível, malta. É incrível. A gente está a ter oportunidades e não estamos a conseguir concretizar. Ele tem-as. E concretizas. E assim é difícil. Assim é muito difícil. Não dá. O Orzabal recebe uma bola de Mount. Agora sim ele está a dominar. Agora sim é o 4-0. É o 4-0. Boa bola, Miretti e Rigosteia para Busquets. Que boleia para o golo. Anda lá, Busquets. Não faz golo. Hoje não dá. Hoje é daqueles dias, é daquelas simulações que a gente remata o que rematar e não marcamos. De todo. Está difícil. Grande bola enfiada por Busquets. Tudo em Miretti precisa marcar golo. Mais uma oportunidade. Pode ser que seja desta ou 4-1. Não é. É daqueles dias, malta. É o que eu digo. É daqueles dias. Eu quero ver estatística. Porque é estranho. É só estranho, malta. É só estranho. Mais uma oportunidade falhada. Desta vez do nosso ponta de lança. Que é a primeira oportunidade do nosso ponta de lança aos 85 minutos. E fim do jogo. Vamos ver a estatística. Vamos ver então aqui a estatísticazinha e... Olhem só, malta. É o que eu digo, malta. Foi um jogo equilibrado. Como é que é possível perdermos 4-0 num jogo equilibrado? É ridículo, malta. É ridículo. A gente fez menos um remate com o adversário. Menos um remate com o adversário. O adversário teve 10 cantos. Nós temos apenas 3. Mesmo assim foi um jogo equilibrado. Dá para ver. O nosso guarda-redes teve nota 3. Nestes jogos é daqueles jogos que é partir o ecrã. Porque, não sei. Derrota pesada e um bocadinho injusta. E o nosso próximo adversário é o Alex Gomes. Vamos tentar vencer em casa, que é o que precisamos. Quero pedir desculpa aqui à Sintra, porque esta derrota não espelha o que foi o jogo. Não espelha de todo. E é o que é. Vamos fazer aqui uns amigáveis e já voltamos. Último amigávelzinho. Até agora empatámos 2 e ganhámos 3. Vamos ver se ganhamos o quarto, que é importante. Ganhámos, sim senhora, boa. Vamos meter malta a treinar e ver os resultados de hoje. A ver se foi uma jornada positiva. Vou meter aqui o Coy abaixo a treinar. Miretti. Meter quem? Meter o Trent, que ele já está com condição boa. E o Oblak. Por acaso, falar nisso, deixa eu ver se temos alguma cena. Ok. Vamos deixar assim, talvez. Deixar o Trent à venda, né? Exatamente, vamos deixar o Trent à venda. Talvez vamos meter aqui
Sérgio Oliveira à venda, o André Almeida à venda e deixar o resto. Resultados, mas isto foi mais nada positivo, anda lá. Coimera empata em casa, que não é bom, mas foi um jogo super dominante do Alex Gomes. Freitas Eckham a empataram em casa, boa, um bom resultado para o Micael. Num jogo que o Micael é equilibrado, o jogo equilibrado. O Metralhas ganha 3-0, boa, grande vitória aqui de Metralhas em casa, importantíssima. Nós perdemos e vitória de Crimes, boa, foi uma jornada positiva. 59% para o Spaldor para o Crimes, era aquilo que a gente precisava. Ainda bem mesmo. Em termos de classificação, mantemos ali o 9º lugar, com apenas 2 pontos. Micael continua aqui com 14 pontos, Coimer com 12, Crimes com 12, Metralhas com 12. Nós estamos muito aquém do nosso resto do quinteto desta batalha. Mas tivemos alguns jogos de azar e pá, é o que é, isso afeta-nos, não é? Em termos de plantel, estamos aqui em último, mas estamos a 8 milhões do Micael. Mas estamos bem em termos de plantel. Vocês parece que não, mas acredito que a gente fez um grande investimento hoje. Conseguimos vender bons jogadores e comprar ali 2 defesas centrais no Olheiro, a ver se conseguimos vender mais durante a noite e possamos comprar mais do Olheiro. Vamos então aqui à Liga Conferência da Liga de Pastel Nata. Vamos jogar com o EJ. Ontem tivemos uma simulação muito estranha. E hoje pode ser que a gente consiga recuperar disso. Chegar fora de casa, é óbvio que o EJ tem vantagem por estar a jogar em casa, mas a gente somos quem somos e temos que vencer o jogo, como é lógico. Vamos lá ver. 2 amarelos para um lado, Easy leva vermelho, boa. Pode ser que agora consigamos fazer a vantagem, ou então temos azar e não conseguimos sair do empate. Vamos ver. Rummel sai. Vá lá, teve que ser jogos assim, não é? Teve que ser assim, 87 minutos de jogo, conseguimos aqui a vitóriazinha, finalmente, num jogo equilibrado, ainda assim. Chegámos no 5-2-3-A e foi uma vitória, o que é importante. Próximo jogo é com o Sr. Pedro Feitas, que ele está muito bem, ok? Muito bem mesmo. Vamos ver como é que está a nossa equipa, se está tranquilo. Só que o Kimi está um jogo expulso. O resto está tudo bem. Vamos meter aqui a malta a treinar. Ver muito rápido os resultados de hoje daqui da Liga Especial Nata. E depois vamos passar ao fórum, ok? Depois passar ao fórum. Portanto, resultados. Temos Carlos a ganhar 2-0 ao Águia. 62% de posse de bola para o Carlos. Grande A perder em casa com o Fábio Léo. Num jogo que o Fábio Léo tem um bocadinho mais posse de bola, com 55%. Consegue aqui a vitória. Ivan Ramos a empatar com o Sr. Pedro Feitas em casa. E depois já em Bunda a ganhar 2-0 ao Sr. Pepe Ferreira. Okay? Num jogo que o Sr. Pepe Ferreira tem um bocadinho mais posse de bola. Em termos de classificação, temos Sr. Pepe Ferreira em primeiro com 17 pontos. O Águia com 16. O EJ com 16. E nós passamos aqui para sétimo com 10 pontos. Okay? Está muito equilibrado por acaso. A gente está apenas a 7 pontos do primeiro, mas também estamos a 2 pontos do último. Portanto está muito equilibrada esta liga. Muita mesmo. Em termos de platel, estamos aqui em primeiro com 184 milhões. Ainda bem. E sim, agora vamos ao fórum. Bem, malta, vamos aqui ao fórum e temos que passar por muita coisa. Temos que nos atualizar aqui em algumas situações, ok? Porque já não vamos aqui há algum tempo. Portanto, começando por onde? Começando então pela Liga Nacional Portuguesa de Grupos. Não, temos aqui a seleção primeiro. Vamos aqui à seleção. Penso que ganhámos um mini torneio de seleções, onde a nossa seleção era Osvaldo, Mr. Marques, Paulo Alves e Miguel Félix da Silva e Eduardo Inácio. Conseguimos aqui vencer um mini torneio, onde a vitória sobre o Uruguai nos quartos, vitória sobre a Turquia nas meias finais, e depois acho que deve ter vencemos, depois não sei a quem. Foi a quem? Foi à Itália, ok? Foi à Itália, depois na final 83-53. Portanto, parabéns aqui à seleção nacional, conseguiu aqui mais um grande triunfo, quero dizer, disse trunfo, era um triunfo. Grande vitória. Aqui na Liga Nacional Portuguesa de Grupos, vamos dar uma olhadela, sabem aqui? Vamos dar uma olhadela aqui no ranking nacional, onde temos Elite Legends Gold em primeiro. Nós estamos em segundo.
Não fizemos batalhas em quase o mês de dezembro todo, foi tipo metade, uma coisa assim. Portugal aqui em terceiro. Onde é que estão aqui os nossos ex-Titãs Arena? Estão aqui em 11º, muito bem. Perderam alguma diferença de pontos nas batalhas. Pronto, do mês passado, em relação ao mês passado. Mas estão bem, eles estão bem. E é isso do ranking de batalhas. Na TPG temos então aqui já alguns jogos decididos, algumas partidas decididas. Temos então portanto, os Implacáveis contra os Viscondes, Ordem do Infante contra a Máfia Portuguesa, os Panteras Negras Penafiel a jogar com Char Cru, OZM a Revolution a jogar com Portugália, Infantão Henrique a jogar com Justice Academy, Lonters a jogar com Cavaleiros de Infante, Pastelos Nata 3 a jogar com Búfalos, OZM Academy a jogar com Fantastic Tuga, Astel Fuego a jogar com os Titãs, Golden Manager Portugal a jogar com Elite Legends Silver, The Expendables a jogar com Justice, Ribatejo a jogar com o Sporting Clube Portugal, Grupo Portugal Oficial a jogar com Wolves, Invictus a jogar com Galactics RB, Zitismo a jogar com Viscondes, RB e os Vedeta Team a jogar com os Templários, ok? Vai ser estas as partidas. Vai dar início dia 14 de janeiro. Portanto, quando assistirem o vídeo, faltam 2 dias apenas para estas partidas começarem, ok? Agora, vamos dar aqui uma olhadela aonde? Vamos dar à seleção brasileira. Não sei o que é feito daqui. Vai começar agora a Copa América, onde tem o grupo, na ronda 1, no grupo A, tem jogo entre México e Brasil, ok? Onde a equipa brasileira vai ser Timão Corinthians, Zé Galo, Matusalém Severino, Fernando e Vitor Peça. O Matusalém Severino e o Zé Galo são os mais conhecidos, para mim. Portanto, vamos ver como é que corre aqui Copa América para os nossos amigos brasileiros, ok? Conquistador. Falta muito pouco para começar o Conquistador, se não me engano. As inscrições são até dia 15 de janeiro. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no Conquistador, vá ao fórum e se inscreva. Ainda tem tempo para se inscrever. Eu no caso, não vou participar no Conquistador, porque estou banido. É uma cena engraçada. Para quem não sabe, eu tive que desistir do Conquistador para abdicar da vaga de Conquistador para uma vaga do grupo. E portanto não pude participar e tive que levar uma penalização natural. Mas também com a cena de fazer os vídeos e criar as ligas, não vou mesmo poder participar no Conquistador, mas é uma grande competição, ok? Portanto, participem até dia 15 de janeiro para vocês se inscreverem, portanto, não percam essa oportunidade. Agora, vamos aqui ao Campeonato Nacional, ok? Finalmente ao Campeonato Nacional. Já não vou aqui há imenso tempo e já estamos aqui nos quartos de final do Campeonato Nacional. Já concluíram as primeiras 6 jornadas. Vamos ver então. Na Liga Avis temos Kennedy Ricardo com 16 pontos, Mr. Fábio Cruz com 13 e Fernando 1904 com 11. Na Arraiolos temos Serpep Ferreira com 9, Bruno Ramos Martins com 8 e Metralhas com 8, aqui o nosso colega de grupo. Depois em Merda temos o Warrior FCP com 16 pontos, Physics com 10 e Paulo Alves com 9 pontos. Em Lagos temos Nelgar com 15 pontos, RPC com 10 e Sarandretti com 8. Corvo, na Liga Corvo temos Andrezinho com 16 pontos, Malfe com 12 pontos, Real Madrid 1960 com 11 pontos. E Porto Muniz temos Ruiz com 15 pontos, Nuno Pinto com 14, Paulita 24 com 12, Melgaço, na Liga Melgaço temos Careca com 13, Ricardo SJM com 13 e Tiago Flibânio com 10 pontos. E depois na Liga Sabrosa temos Ricky Stankovic com 12 pontos, Renato Pratas com 12 e Mista Martins X10 com 11 pontos, ok? Tudo para mudar, malta, tudo para mudar. O top 3 que eu disse pode muito bem ir para baixo do top 7. Isto é Liga de Campeonato Nacional, é mesmo assim, ok? Mesmo assim é muito, muito imprevisível. Mas vamos ver como é que corre aqui aos treinadores. Eu acho que é tudo. Eu acho que há aqui uma nova organização brasileira de grupos, que é a SCUNBG, é assim que se diz, e que está aqui a fazer, está a lançar aqui alguns torneios para a malta, no caso são torneios de grupo, ok? Portanto, se vocês tiverem um grupo brasileiro ou português, fiquem atentos a esta organização, a CUMBG, ok? Está a querer criar um torneio, vejam isso, é muito importante para a comunidade,
E é muito bom a comunidade, no caso, no caso é o staff OGBR, estar aqui a criar os torneios para a malta, ok? É muito importante. Vamos então aos comentários do vídeo de ontem. Vamos então ver aqui comentários do primeiro dia do qualificador aberto. Opa, estes gajos, pá, já me estão a lixar aqui com os anúncios, pá. Já vou ter que tirar aqui o AdGuard, não é? Já vou ter que tirar aqui o AdGuardzinho. Então, temos aqui dois comentários. Temos do Jorge Pereira. Boas, Lemmy, eu sofri do mesmo mal. Tu também. Calculei mal a hora de simular e cheguei tarde. Ok, deve ter sido o Jorge. Pois, exato. É normal, é normal. O primeiro dia é sempre assim. A primeira jornada é sempre assim. A gente calcula mal a hora. É completamente perceptível. No caso, hoje consegui estar à volta a isso. E isso é o que mais importa. Tiago Costa diz aqui: peço desculpa ao meu adversário da primeira jornada. Lofoda, não fiz a tática. Foi dominado e ainda assim venci. No caso tu és o Lofoda, ok? Porque eu lembro que na primeira jornada o Lofoda perdeu, se não me engano. Se não me engano, ou ganhou. Foi dominado e ganhou o Lofoda, exatamente. Contra o ItchOPT. Portanto, sim, o ItchOPT merecia aquela vitóriazinha. Dominou o jogo completamente e não conseguiu vencer esse encontro, mas ainda está muito uma altura preliminar. Isto quando chegar à quarta, quinta jornada, que são alturas mais decisivas, aí é que vai ser mais interessante, ok? Mas é isso, malta, espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de deixar aquele likezinho maravilhoso, deixar aquela subscrição que vocês já gostam, e vocês, se não são inscritos, inscrevam-se, não perdem nada, ok? Não perdem nada, sigam-me no TikTok, vejam o meu servidor do Discord e quem quiser dar uma doação extra está à vontade. Portanto é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem bem e vemos na próxima.